Olá pessoal, bem-vindo à nossa última lição da série Aliviando os Fardos da Vida. E hoje em especial vamos falar sobre o fardo do pessimismo. Agora é o momento da gente olhar para o futuro com esperança. E o último versículo do Salmo 23 diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Toda vez que nós saímos de casa pela manhã, muitas vezes nós vamos aos noticiários, ver o que tem de notícia. E as notícias que vemos não são nada animadoras. Na verdade, elas parecem ter um objetivo de criar em nós uma visão escura, uma visão pessimista, uma visão opaca da vida. E isso nos tira o brilho, nos tira a alegria, porque a pior consequência de olhar a vida com pessimismo é isso, é que nós perdemos a alegria de viver. A alma da gente mergulha num poço de depressão, de angústia, de raiva, de ódio, de medo, de pânico. A gente sai de casa e às vezes a gente passa por algumas pessoas pelo trânsito e a gente percebe que elas já estão agitadas, elas estão nervosas por coisas que ouviram, porque o estado de espírito delas estão tremendamente pessimista. E uma das grandes bênçãos de ter o Senhor como nosso pastor é exatamente que Ele nos promete dar uma dose diária de alegria para a gente viver e ver o futuro de uma maneira melhor, uma maneira mais clara. E o que nós devemos fazer? Primeiro, entregue o seu futuro para Deus. A ordem bíblica é: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. O segredo é confiar em Deus. A recomendação bíblica é clara. Nós precisamos entregar o caminho, não apenas os problemas, mas todo o caminho ao Senhor. Confiança é a junção de duas palavras: com mais fiança. E essa palavra ela é muito forte porque ela é usada uma linguagem comercial, quando você empenha algo, quando você dá algo de garantia. E aqui o Salmo deixa claro que Deus é a nossa garantia, Ele é o nosso fiador. Nele e naquilo que Ele diz em sua palavra, é a única opção de vitória que um crente pode ter diante das provações da vida. A segunda afirmação que nós temos aqui para que nós possamos ter uma visão mais otimista da vida é fazer afirmações positivas. Sabe, palavras têm poder e isso é um fato incontestável. Biblicamente falando, em Provérbios 18, verso 21, além de tantos outros textos da Bíblia, diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Tem gente que vive declarando pior, que vive profetizando tragédia para a vida e que vive muitas vezes se amaldiçoando, usando palavras como eu não vou conseguir, não dá certo, as coisas estão difíceis, é assim mesmo. E como consequência disso, trazem resultados negativos para a vida. Mude a sua linguagem. Nós devemos usar uma linguagem para o bem, não para o mal, conforme Tiago nos orienta. Nós devemos usar a nossa língua para abençoar o nosso dia, a nossa vida, nossa família, nossa igreja, nossos irmãos, abençoar a vida e não amaldiçoar. E terceiro, tome decisões acertadas. O salmista aqui, ele toma uma decisão extraordinária. Ele diz: eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então, ele está dizendo o seguinte, em outras palavras: eu nunca vou me afastar da casa de Deus, do lugar de Deus. Eu nunca, isso é uma decisão. Ele escolhe nunca abandonar a sua caminhada com Deus. Esse verso, na verdade, é o ápice do Salmo, né? É o ápice do cuidado de Deus, é o ápice do cuidado do Senhor para as nossas vidas. Se você observou durante esse tempo que nós conversamos sobre esse salmo, existe uma progressão de relacionamentos. Você lembra que ele começa falando, descrevendo a relação dele com Deus
como uma ovelha que se relaciona com o seu pastor. E um pastor maravilhoso, um pastor que sustenta, um pastor que provê tudo, provê os recursos, que acalenta a alma, mesmo quando a alma está assustada pelos momentos de vale de sombra de morte. Ele está nos momentos mais difíceis da nossa vida, Ele está conosco e Ele prometeu isso de estar conosco. Mas aí você percebe que o Salmo, na sua progressão, o salmista sobe o nível do seu relacionamento. E ele descreve sua relação a Deus como um amigo que convida a sentar-se à mesa da vitória diante dos seus inimigos. Preparas uma mesa perante mim, diante dos meus inimigos, diante dos meus adversários. Mas aqui, no verso final, agora ele está ampliando a sua intimidade, o seu relacionamento com Deus, onde ele descreve não apenas o relacionamento de uma ovelha ou de um amigo, mas como aquele que mora na casa do Senhor, que tem como habitação a sua casa. O salmista diz que o cuidado do Senhor é como o pastor. Sua alegria na vitória é como de um amigo que celebra junto com ele. Mas agora ele é aquele que vai repousar na casa do Senhor depois de um longo dia de trabalho, com seu coração entregue a Deus e entregue aos seus dois atributos, bondade e misericórdia, porque é a bondade e a misericórdia é que nos sustenta a nossa comunhão, é que sustenta o nosso relacionamento com Deus, porque sem eles, certamente, nós não conseguiríamos manter a nossa caminhada na fé, a nossa caminhada com Deus. Por essa razão, o salmista, ele é claro em dizer, eu habitarei na casa do Senhor, uma decisão tomada forte, porque muitas vezes e muitas pessoas, na hora das dificuldades, eles abandonam a casa do Senhor e têm o congregar como algo opcional entre tantas outras. Se tiver um lazer, se tiver qualquer outra coisa para fazer, ele vai fazer isso como prioridade. E casa do Senhor, o congregamento dos santos, é apenas quando sobrar tempo. E para muitos, entende o estar na casa de Deus como um peso, não mais a satisfação, a alegria da intimidade com o Senhor na congregação dos santos. E assim, a gente encerra por aqui essa série que foi maravilhosa, que Deus falou tanto aos nossos corações. Caso você esteja chegando aqui por agora, dê uma olhada em todas as outras 7 lições. Foram lições tremendas, lições de restauração de vida, e tenho certeza que abençoou muito a vida de todos aqueles que acompanharam essa série de lições. E aqui nós vamos encerrando essa série. Com certeza, uma próxima está vindo aí e que vai muito abençoar a sua vida. Se Deus falou ao seu coração, como sempre, celebre, obedeça e compartilhe. É assim que é a nossa relação com Deus, é a nossa relação com os santos. Compartilhe com sua célula, compartilhe com seu grupo e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Forte abraço.